Bem-vindos ao primeiro tutorial de Scrivener, o melhor software para quem gosta de escrever. Meu nome é Angelo Dias e eu vou estar com vocês durante esse tutorial. Primeiro, o que é o Scrivener? Ele é um software de escrita feita para qualquer um que trabalhe com esse tipo de coisa. Por exemplo, um jornalista que precisa fazer uma matéria, uma série de matérias, pode se organizar pelo Scrivener. Um roteirista de TV, quadrinhos ou até teatro pode escrever os seus roteiros dentro do Scrivener. Escritores de ficção podem organizar seus livros e acadêmicos podem organizar os arquivos. Lembrando uma coisa, o Scrivener não foca em formatação, ele foca em organização. É um lugar para você escrever o seu texto sem distrações e depois que você terminar, soltar ele, diagramar, formatar do jeito que você achar necessário. Mas não adianta ficar aqui explicando, é melhor mostrar. Então vamos começar baixando o programa. Você pode entrar no site, que eu acho meio complicado. Mais fácil você jogar no Google Scrivener e o primeiro resultado vai cair no site do produto. Quando você entrar aqui, ele vai ter uma explicação do que é, do que faz o produto, mas em inglês. Então vamos direto baixar a versão de teste dele clicando aqui e escolhendo qual versão que você vai querer. Você pode escolher Mac ou de PC, de Windows, certo? No meu caso eu estou usando o Windows, vou baixar de Windows. Você pode testar o Scrivener por 30 dias, que é o tempo de teste dele, e depois comprar, e acredite em mim, você vai comprar. Depois de baixado e instalado em português, que é uma coisa boa, você vai abrir o programa e vai se deparar com essa tela. Essa tela ele mostra vários tipos de arquivos, vários templates que você pode usar. Por exemplo, ele tem aqui um tutorial interativo, infelizmente em inglês, um próprio manual do Scrivener em PDF, um arquivo totalmente em branco, alguns templates de ficção, tem alguns que eu inseri aqui para mim, alguns de não ficção, por exemplo, uma proposta de pesquisa, roteiro, vários roteiros como de quadrinhos, de teatro, de rádio e outros tipos de arquivos, como uma coleção de receitas. Como a gente vai usar o Scrivener, a gente vai usar aqui o tutorial interativo. Então eu vou clicar aqui em abrir. Eu vou usar o tutorial do Scrivener para ensinar, porque ele já tá aqui muito bem escrito, é melhor e é mais fácil do que traduzir esse texto todo. Então vamos começar pela parte visual do software. O que você vê? Aqui à esquerda você tem o fichário, com esse monte de coisa que eu vou explicar, esse monte de documento. Aqui à direita você tem o editor. Vamos começar pelo fichário. O que você tem principalmente aqui são 3 pastas. A pasta rascunho, a pasta pesquisa, a pasta lixeira. Como você pode observar nesse Start Here, você pode pôr coisas fora delas, mas não é muito recomendado. Fica melhor organizado nessas 3 pastas. Então vamos abrir a pasta rascunho. O que você tem nela? O mais importante. Você está utilizando um software de escrita e é na pasta de rascunho que você vai escrever. Tanto que aqui dentro ela só aceita pastas e arquivos de texto. Ela não aceita nenhum arquivo externo. Você já vai entender isso daqui a pouco. Lembre-se, você não precisa se preocupar com formatação. Mesmo tendo essa barra aqui em cima, quando você compilar o arquivo, exportar ele vai jogar toda a formatação que você fez fora. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Vou fechar o rascunho. Embaixo dele você tem pesquisa. O que é a pesquisa? Ele é um lugar onde você pode jogar, obviamente, a pesquisa, certo? Documentos como PDFs, fotos ou arquivos de áudio e vídeo. Aqui dentro você pode pôr virtualmente qualquer tipo de arquivo, até páginas da web, que a gente vai estudar isso depois. Vou fechar aqui pesquisa. Por fim, você tem a lixeira. Qual é uma peculiaridade do Scrivener? Não adianta você apertar Delete num arquivo para deletar ele. Por exemplo, vou clicar aqui no Start Here e vou apertar o botão Delete. Não acontece nada. Para você deletar ele, você tem que apertar botão direito, mover para a lixeira, ou utilizar o atalho Shift Delete. Quando você estiver lá dentro da lixeira, você ainda tem que apertar com o botão direito, esvaziar a lixeira, para esse arquivo realmente sair daqui. Por que isso? Porque assim o Scrivener faz com que você não perca nada nunca. Você não vai deletar nada, nada que você fizer vai embora. Ou seja, minha recomendação é que você nunca esvazie a lixeira até seu trabalho estar 100% completo. E nem aí, ele não ocupa muito espaço mesmo. O programa trabalha com pastas que você pode abrir e fechar. Por exemplo, clicando nesse mais aqui, nesse menos aqui. E com blocos de texto. Isso aqui, por exemplo, é um bloco de texto. Quando você clica no fichário, ele muda no editor, certo? Quando você vê isso, esse ícone, quer dizer que é um bloco de texto que tem subtextos dentro, ok? Não é difícil de entender. Quando você começar a fazer, você vai começar a ganhar prática, certo? Então, vamos começar do começo. A gente falou do fichário e agora a gente vai falar do editor. Simplesmente, ele é o lugar onde você vai escrever e ver o seu texto. Não tem muito o que dizer dele por enquanto.
Quando você clica em um bloco de texto, você consegue ver aqui em cima algumas informações. Por exemplo, o título do documento que você pode editar, o tipo de documento que você está vendo, por exemplo, esse aqui é um bloco de texto. Se eu clicar numa imagem, ele se transforma numa imagem. Se eu clicar num PDF, ele se transforma num PDF, certo? Se você aperta essa seta, ele volta ao documento anterior, volta de novo, e essa seta, meio que obviamente, ele avança, certo? Então vamos voltar para o texto que a gente estava. Neste outro lado aqui, você consegue observar uma seta para cima e uma seta para baixo. Se eu aperto a seta para cima, ele vai para o documento superior. Se eu aperto para baixo, ele vai para o documento inferior, segundo a ordem do fichário. Nesse caso, se você pode usar o atalho Alt-Shift para cima, Alt-Shift para baixo e navegar nos seus documentos, certo? A última coisa que a gente vai ver do header, meio complexa, são esses dois botões de divisão. Se você clica, ele divide o seu editor em duas partes. Você pode dividir ele também no meio, ou você pode maximizar ele de novo num editor só. Além do header, a parte de cima, você tem o footer, a parte de baixo. Primeira coisa que a gente vê no footer é o zoom. Você pode clicar e botar o zoom que você quiser no seu texto. Aqui você pode ver a contagem de palavras e de caracteres. Conforme você escreve, ele vai atualizando automaticamente. Nesse lado direito, você pode observar essa pequena bolinha. Quando você clica nela, ele abre essa janela que é a meta para o documento. Então vamos dizer que você tem que escrever 1000 palavras nesse documento para estar do tamanho que você deseja. Quando você dá OK, ele muda para uma barra de progresso e mostra as palavras. Barra 1000, que é o que você pôs. Se você quiser aumentar, você clica de novo, aumente, etc. e tal. Para isso que serve essa bolinha aqui do lado. Uma coisa interessante do footer é que ele é muito importante na escrita de roteiros. Mas para escrever roteiros no Scrivener, você tem que vir aqui em cima em Formato, e em Roteiro, e ativar o modo Roteiro, modo Script, ou Ctrl 4. Tem vários tipos de script aqui, mas a gente vai ficar nisso só para vocês entenderem. Clicou, ativou. Pode observar aqui, está ativado, certo? Qual que é a diferença desse para o que a gente tinha antes? O script usa muito a barra inferior, porque quando a gente vê aqui o que vai acontecer se a gente fizer certas coisas. Por exemplo, se eu apertar Enter aqui, ele vai transformar em uma ação. Se eu escrevo, ele tem uma certa formatação. Ele aparece aqui embaixo de novo. Se eu apertar Tab, ele vai fazer outra coisa. Se eu apertar Tab, ele vai fazer outra coisa. Se eu apertar Enter, ele vai fazer outra coisa. Parece a mesma ação, mas na hora que você organizar e formatar tudo direitinho, você vai ver que fica bem diferente. Além disso, quando você está no formato roteiro, você tem aqui à direita o tipo de cena que você está tratando. Por exemplo, se eu quiser pôr aqui um personagem, eu clico e ele automaticamente formata esse texto para um personagem. Se eu quiser pôr aqui um diálogo, ele formata para diálogo e vou voltar aqui como estava. Vamos sair do formato de script em formato, roteiro, modo script, desativei. Pode ver que voltou para as palavras e caracteres aqui como estava antes. Próxima coisa que a gente vai ver do Scrivener é a tela cheia. Apertando esse botão aqui, ou a tecla F11 no seu teclado, você entra numa das melhores ferramentas desse software. Você pode perceber que ele põe todo o seu texto, incluindo as imagens, em uma zona sem distração. Não tem nenhum botão, cor e nada piscando para chamar a sua atenção. Quando você move o mouse aqui para baixo, ele te dá uma barra de tarefas, com o zoom, posição do papel, por exemplo, esquerda ou direita, centro, a largura do papel que você quer, 3 botões que eu não vou explicar agora, e a transparência desse papel. Clicando aqui, você volta ao modo normal. Agora a gente vai ver o inspetor. O que é o inspetor? É esse botãozinho que você pode observar aqui, que é um I. Clicando nele, ele abre essa pequena barra com várias informações importantes. Então, vamos lá, essa parte é complicada. Primeira coisa que você vê no inspetor é a sinopse. A sinopse é como se fosse uma ficha, um index card, onde você tem um título e um resumo. Esse resumo não é o texto que está dentro. É um outro texto que você põe para se organizar depois. Vai fazer muito sentido quando a gente mudar a visualização do Scrivener. Você pode pôr aqui também imagens. Ao invés de clicando aqui em imagens, você pode arrastar uma imagem aqui, como eu vou arrastar essa imagem da pesquisa e pronto. Seu resumo é uma imagem. Vamos voltar aqui para o texto.
Aqui embaixo você tem metadados. O que são os metadados? Informações sobre o seu documento. Por exemplo, se você tem algum rótulo como conceito, capítulo, e você pode editar eles clicando aqui e adicionar ou retirar. Você tem o status, se ele está a fazer, se é o primeiro rascunho, o rascunho revisado também, mesma coisa, clicando em editar você pode mudar isso. Você tem aqui a data de modificação e a data de criação desse arquivo. Se você quer incluir ao compilar, por exemplo, se você pôr um texto no meio do seu livro e você quer que ele esteja ali só para você lembrar de alguma coisa, você não quer jogar ele no documento final, você tira isso. Se você quer que quebre a página antes dele, por exemplo, o início de capítulo, e se você quer compilar como está, ou seja, a formatação que você pôs no seu documento vai sair no documento final. Eu não recomendo. Aqui embaixo você tem as notas dos documentos. Deixa eu mudar para vocês visualizarem melhor. Você pode movimentar aqui e aumentar ou diminuir quanto você quiser essa barra. Nas notas você pode pôr textos e imagens. Coisas que não cabem dentro do index e que você não quer pôr dentro do seu texto. Clicando aqui embaixo você pode ver o botão das notas. Aqui ao lado há um botão de referências. O que são as referências? São ligações que você tem dentro ou fora do seu documento em relação ao texto que você está escrevendo. Então vamos dizer o seguinte. Esse texto de referências que eu estou escrevendo tem a ver com a minha pesquisa no meu PDF. Eu vou arrastar meu PDF para minha referência e pronto. Ele vai ficar anotado que o que eu escrevi tem a ver com o meu documento agora. Você pode também abrir novas referências desse jeito, clicando no mais e depois procurando elas aqui, e selecionando uma referência e clicando no menos para deletá-la. O próximo botão é das palavras-chave. Como diz o nome, você insere pequenas tags a ver com o seu texto. Então, por exemplo, esse documento aqui, ele tem a palavra-chave DEMS. Você pode adicionar novas palavras-chave, como arquivo, você pode adicionar outras como keyword, o que você quiser pôr aqui, ele vai selecionar. O mais legal aqui é o seguinte, clicando aqui em cima no botão palavra-chave, você pode pesquisar todos os textos com essas palavras-chave. Então, por exemplo, eu vou pesquisar todos os textos com essa palavra-chave aqui. Localizar. E aqui à esquerda ele vai mostrar que esse texto 5e keywords, ele tem essa palavra-chave. Posso clicar aqui nesse X, vai fechar a pesquisa. Está acabando essa parte, está acabando. O próximo deles é Snapshots. Essa ferramenta particularmente não é a minha favorita. O que ela faz? Você clicando no botão mais, ele tira como se fosse uma foto do seu documento, com todas as informações nele. E se você quiser retornar, você pode voltar a essa forma anterior lá no futuro. Por que eu não gosto? Porque é muito mais fácil você copiar tudo que você está fazendo, criar uma pasta nova, jogar lá dentro, fechar e deixá-la parada para sempre, do que você voltar um arquivo. Quando você volta um snapshot, você perde tudo que você fez até a frente. Então, não recomendo usar essa ferramenta. O último botão que você vai apertar depois do snapshot, em português instantâneo, que eu não falei, é o notas de rodapé e comentários. Então, o que acontece? Você vai selecionar o texto e vir aqui e apertar um mais. Ele vai criar uma nova nota, um comentário aqui, que você vai editar aqui à esquerda, escrever o que você quiser. Oi, tudo bem. Certo? Se você colocar o cursor só no meio da palavra e apertar o mais, ele também vai criar uma nota na palavra, ou você pode selecionar a frase do jeito que você preferir. Agora, se você quiser jogar uma nota de rodapé, como uma referência ou alguma coisa relacionada, você só põe o cursor no fim da palavra que você deseja e clica no botão mais FN. Pronto. Na hora que você exportar ou imprimir o arquivo, a nota de rodapé que você pôs aqui do lado vai estar lá. E esse aqui é o fim da parte 1 do nosso tutorial. Eu sei que pareceu muita coisa de início, mas logo que você começar a usar, você vai ver que muitas dessas ferramentas você vai acabar não precisando delas. E outras vão se tornar muito mais úteis do que um simples Word, um software de escrita que não tem esses recursos. Então, até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as atualizações desse tutorial. Eu sou Angelo Dias, gente, até a próxima.